amores, estou aqui hoje para trazer a parte 2 do vídeo de vícios redibitórios, como eu prometi para vocês. No vídeo anterior, para quem não assistiu, eu vou deixar aqui na descrição, o link na descrição do vídeo. Eu falei para vocês que o nosso Código Civil, ele tem uma seção, que é a seção 5, que ele trata só dos vícios redibitórios em 6 artigos, que vai do 441 até o 446. E aí, o vídeo passado, a gente tratou dos artigos 441 até o 444. E o vídeo de hoje, a gente vai tratar do 445 e 446, que falam dos prazos para a entrada de ações edilícias. E aí, só fazendo uma introdução, lembrando para vocês que a ação edilícia é um tipo de ação que você usa para alegar os vícios redibitórios. E esse tipo de ação, eu falo tipo de ação porque é um gênero. Como assim um gênero? Porque dentro das ações edilícias eu tenho duas espécies. Então, a ação edilícia, que é o gênero de ação que eu utilizo para alegar vício redibitório, para alegar a existência de um defeito oculto, ela se divide em ações redibitórias e ações quanti-minoris. Ação redibitória, quando eu falo assim, não quero a coisa, quero meu dinheiro de volta. E a ação quanti-minoris é quando eu falo, eu vou ficar com a coisa, mas eu quero abatimento no preço. Beleza? Isso tudo eu falei no vídeo passado, só relembrando mesmo. E aí, então, no vídeo de hoje a gente vai tratar dos prazos e também vamos falar das hipóteses onde não cabe ações edilícias, né, onde não cabe ação redibitória e nem quanti-minoris, e vamos falar um pouquinho, bem rapidinho, sobre os vícios, o tratamento dos vícios redibitórios no CDC, no Código de Defesa do Consumidor, tá? É um pouco mais delicado. Mas, enfim, para começar, então, a gente vai tratar dos artigos 445 e 446, que falam dos prazos. A primeira coisa que eu quero falar sobre o prazo para o ingresso das ações edilícias é que se trata de um prazo decadencial. Isso está no caput do artigo 445. É um prazo decadencial por quê? Porque o direito de ingresso de uma ação edilícia, né, seja a ação redibitória ou a quanti-minoris, é um direito potestativo. Lembra lá quando a gente estudou na parte geral do Código Civil? Eu tenho vídeos sobre essa temática aqui no canal, quem quiser dar uma procurada aí, em relações jurídicas, tá? Quando eu falo da prescrição e da decadência, a gente viu que sempre que se tratar de um direito potestativo, eu terei a decadência daquele direito, ou seja, perdeu o prazo, perdi aquele direito. E o que é um direito potestativo? Só pra lembrar vocês, quem quiser depois olha aí no canal que tem vídeos falando melhor sobre isso, mas só para lembrar, direito potestativo é aquele direito que o exercício dele se dá de forma unilateral, ou seja, não depende da contestação, não depende da resposta da outra parte, a outra parte só pode aceitar o exercício daquele direito por mim, tá? Porque é um direito potestativo. Para dar um exemplo rapidinho para vocês, bem fácil de entender sobre o direito potestativo, para quem não está lembrando aí, refrescar a memória de vocês. Um exemplo de direito potestativo é o divórcio. Se eu quero, por exemplo, divorciar do meu marido, eu falo pra ele, olha, quero divorciar, não tá dando mais pra mim. Ele não pode contestar, quer dizer, ele até pode contestar, mas essa contestação dele não vai ser levada em consideração. Se eu realmente quero separar, a gente vai separar e pronto. Não importa se ele apresente motivos e provas disso. Não tem isso, não tem um conteúdo probatório pro exercício do direito, porque é um direito potestativo. Eu quero me separar e pronto, acabou. É isso, você só cabe ao meu marido aceitar isso, tá? Então, o direito a ingresso de uma ação edilícia é um direito potestativo, portanto, está sob um prazo decadencial, ok? E aí acontece, o artigo 445 no seu caput traz pra gente o prazo para o ingresso de uma ação edilícia para bens móveis e outro prazo para bens imóveis. Eu vou ler a primeira parte, não vou ler o artigo todo não, tá? Que é a outra parte que eu quero explicar depois. Eu vou ler a primeira parte do artigo 445 caput. Quem tiver com código, acompanha aí pra ficar mais fácil, até grifar as coisas. E aí eu explico direitinho os prazos. Ó, artigo 445, eu falei 444 não, 445. O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de 30 dias, coisa for móvel, e no prazo de 1 ano se for imóvel. Então, primeira coisa, ele fala, o adquirente decai. O que ele quer dizer com isso? Que o prazo é decadencial. Se o adquirente decai, quer dizer que se ele não observar o prazo, o direito dele vai decair, ele vai perder aquele direito. Então, é um prazo decadencial, porque, como eu disse agora há pouco, trata de um direito potestativo.
E aí ele fala, decai do direito de obter redibição. Quando ele fala direito de obter redibição, ele tá fazendo referência à ação redibitória, que é aquela que eu falo, não quero produto, quero meu dinheiro de volta. Ou abatimento no preço. Quando ele fala abatimento no preço, está fazendo referência ao direito de ação quanti minoris, que é quando eu falo, tá bom, vou ficar com a coisa, mas eu quero que você você diminua aí o valor no preço aí, faça o abatimento no preço por conta desse vício, desse defeito oculto. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que observar no caput do artigo 445 é que ele fala aqui pra gente que o prazo é decadencial, não observou, perde direito, e que o prazo é decadencial para você ingressar com uma ação edilícia, ou seja, tanto para ação redibitória quanto para ação quanti minoris. E aí ele segue falando, no prazo de 30 dias, se a coisa for móvel. Então, para coisas móveis, eu tenho o prazo de 30 dias. Ou um prazo de 1 ano se coisa for imóvel. Beleza, então outra coisa que a gente tem que observar, se eu comprei uma coisa móvel, que eu posso levantar, que eu posso tirar e botar para outro lugar, coisa móvel, prazo de 30 dias, para entrar com uma ação edilícia, tá? Agora, se for um bem imóvel, uma casa, um apartamento, uma fazenda, eu tenho um prazo aí de 1 ano para ingressar. Beleza, Letícia, mas esse prazo, ele começa a contar a partir de quando? Então, aí o artigo 445 no caput segue aí falando, contado da entrega efetiva. O que ele quer dizer com entrega efetiva? Tradição. Quando você recebe o bem. Então, se eu fui na loja hoje e comprei um guarda-roupa, mas o guarda-roupa só chegou na minha casa... Se eu fui na loja ontem e comprei um guarda-roupa, mas o guarda-roupa só chegou na minha casa hoje, o prazo para entrada de uma ação edilícia, ele não começa a contar ontem, que foi o dia que eu fui na loja e comprei o móvel. Ele começa a contar hoje, que foi o dia que esse móvel chegou até mim. Foi o dia da tradição, da entrega efetiva do bem, da tradição, ok? Então, o artigo 445 traz a informação pra gente que o prazo é decadencial para a entrada das ações edilícias, que para bens móveis é 30 dias, para bens imóveis é 1 ano, e que o prazo começa a contar da tradição, do dia que eu recebi o bem, ok? Beleza, mas aí a parte final desse artigo traz pra gente uma peculiaridade. Olha só, se o bem já estava na posse do alienante, o prazo conta-se da alienação reduzido à metade. O que ele quer dizer com isso? Se eu, ao comprar a coisa, já estava na posse da coisa, o meu prazo vai ser contado à metade e não a partir da tradição, mas sim a partir da alienação. Vou explicar com um exemplo para ficar mais fácil. Vamos supor que eu tinha um contrato de comodato com o João. O que é um contrato de comodato? Empréstimo de coisa infungível. Beleza. Então eu tenho um contrato de comodato com o João. E aí, eu tô lá na casa, nessa casa aqui, há 2 meses já com aquele contrato de comodato. Só que aí, depois de 2 meses, o João chega pra mim e fala assim, Letícia, tô querendo vender essa casa e tal, não dá mais pra te emprestar, você quer comprar? Ah, quero comprar. Então, a partir de hoje, a gente firma um contrato de compra e venda, e aí, a gente troca o contrato de comodato por um contrato de compra e venda. O que o artigo 445 diz pra mim? Olha, você comprou um imóvel? Beleza, você tem um prazo de 1 ano a contar do dia que você recebeu esse imóvel para reclamar eventuais vícios redibitórios. Só que o legislador diz que quando eu já estiver sobre a posse do bem, o prazo não vai ser inteiro, vai ser pela metade. Então, se eu tenho 1 ano para reclamar porque é um bem imóvel, como já estava sob a posse, eu não vou ter mais 1 ano, eu vou ter metade, eu vou ter 6 meses para reclamar. E não vai contar a partir da tradição do dia que eu recebi o bem, vai contar a partir da alienação do dia que o bem foi vendido. Então, note-se, eu falei que eu tinha um contrato de comodato com o João, ou seja, já estava morando na casa, já estava ficando na casa, sob a posse dela, há 2 meses atrás. Se fosse seguir a regra do artigo 445 à risca, o que seria?
Seria contado o prazo de 1 ano a partir de 2 meses atrás, que foi o dia que eu recebi o bem. Só que aquele dia que eu recebi o bem há 2 dias atrás, eu não tinha comprado ele ainda, ele estava apenas emprestado. Então o legislador diz, se você está sob a posse do bem, não vai contar a partir da tradição, a partir do dia que você recebeu, até porque seria injusto. Pensa só, se eu já estava com bem há 2 anos. Se eu já estava com bem há 2 anos, já tinha passado o prazo para reclamação edilícia. Então, o legislador traz isso. O prazo não vai ser da tradição, mas sim da alienação. No caso de bem imóvel, o prazo vai começar a contar a partir do dia que eu e o João fomos lá no cartório de imóveis, né? E fizemos o registro do título de transferência. Então, a partir do dia, vamos supor, hoje eu fui lá com o João no cartório de imóveis e a gente fez o registro do título de transferência. A partir de hoje vai contar para mim o prazo de 6 meses, porque é reduzido a metade. O artigo 445 caput fala prazo de 1 ano para imóvel. Como já estava sob a posse do bem, reduz a metade, não vou ter 1 ano, mas sim 6 meses a contar do dia da tradição. Não, desculpa, a contar do dia da alienação. No caso de imóveis, no dia que foi feito o registro do título de transferência no cartório de imóveis, ok? E por quê? Mas por quê? Qual é o fundamento disso? Por que que o legislador criou essa parte final do artigo 445, falando que se eu estou sob o posse do bem, não vai ser contado a partir da tradição e não vai ser contado o prazo inteiro, mas sim a metade? Pensa só, se eu já estou lá na posse do bem há 2 meses, eu já estou sob a posse do bem, eu já tive tempo para poder analisar, eu já tô vivendo lá, então eu já tive um tempo para ver se tá tendo uma goteira, né, para ver a existência de algum vício redibitório. Então o legislador entende que se eu já estou sob a posse do bem, já tive algum tempo para poder analisar isso, então ele não vai dar um tempo inteiro, e sim a metade, ok? Isso é o entendimento do legislador. Só que há uma discussão doutrinária quanto isso, é uma discussão até válida. Eu vi isso no livro do Pablo Stolz, tá? O Carlos Roberto Gonçalves não vai falar isso, mas o Pablo Stolz, ele fala dessa discussão, que eu acho até uma discussão válida e interessante, que ele fala o seguinte, ele traz essa discussão o seguinte, que acha injusto, em alguns casos, que seja reduzido à metade. Por que injusto? Porque vamos supor que eu celebrei um contrato de comodato com o João antes de ontem. Então eu tô lá no imóvel há 2 dias e aí hoje ele resolve vender o imóvel pra mim, eu resolvo comprar. Hoje a gente resolve firmar um contrato de compra e venda, ou seja, eu fiquei só 2 dias no imóvel. Não tem como em 2 dias eu ver se tá tendo algum vício redibitório, né? Então o que acontece? Ele entende que se o tempo for curto, você não tem como, é injusto você diminuir, reduzir o prazo à metade, sendo que eu fiquei quase nada ali no imóvel, não tem como eu verificar um vício redibitório em 1, 2 dias. Então ele entende que isso é injusto em alguns casos, portanto, essa regra que traz a parte final do caput 445, de acordo com o Pablo Stolz e outros doutrinadores, tem que ser analisada ao caso concreto. O juiz vai ter que ver ao caso concreto se houve tempo suficiente para resultar na redução à metade desse prazo decadencial que traz o artigo 445. Então eu acho interessante essa discussão, mas a regra é isso aí. Se você já estava sob a posse, não importa a quantidade, você tem aí o prazo reduzido à metade, mas nada que você não consiga, que não possa debater, criar teses, enfim, né? Mas esta é a regra. Então, beleza. A gente concluiu aí o estudo do caput do artigo 445. Mas o que acontece? No caput do artigo 445, a gente viu que o prazo começa a contar a partir da tradição do bem, a partir do recebimento do bem. Do dia que eu recebi o bem, começa a contar para mim o prazo decadencial. Beleza. Mas eu tenho 2 exceções para essa contagem, para esse início, para esse termo acó. Termo acó é o termo inicial da contagem de prazo, tá? Se vocês virem esse termo por aí, é isso. Termo acó é quando eu tenho o início da contagem do prazo. Então, a gente tem 2 exceções no nosso ordenamento jurídico para a contagem, para o início, para o termo acó da contagem do prazo decadencial para a entrada das ações edilícias. Que exceções são essas? É quando eu tenho a venda de máquinas sujeitas à experimentação e venda de animais. Vou explicar. Máquina
máquinas sujeitas à experimentação. Vamos supor que eu tenho uma empresa e eu compro uma máquina para minha empresa e essa máquina está sujeita à experimentação. Como assim? Uma máquina nova, a gente vai ter que levar ela pro estabelecimento, para minha empresa e testar ela e chamar o técnico lá da máquina para ver se vai precisar fazer algum ajuste, se é necessário fazer algum ajuste, etc. Como ela está sobre um momento aí de experimentação, é uma máquina recente, pode ser que seja necessário alguns ajustes técnicos, o legislador achou viável, né, e a doutrina, enfim, jurisprudência achou viável você começar a contar o prazo não da tradição, mas sim do momento em que ela tiver em perfeitas condições para o seu uso. Então, se eu compro uma máquina para o meu estabelecimento, para minha empresa, e essa máquina está sujeita à experimentação, sujeita a ajustes técnicos, só vai começar a correr para mim o prazo decadencial para entrada de ações edilícias quando o técnico daquela máquina virar para mim e falar: olha, Letícia, essa máquina está apta para o seu uso, ela está em perfeitas condições para o seu uso. Então vamos supor que eu comprei uma máquina para experimentação, sujeita à experimentação para minha empresa. E aí o técnico chega para mim hoje, dia 30 de abril de 2018, e fala: Letícia, esta máquina está apta para o uso, ela está em perfeitas condições para o uso. A partir desse dia, a partir do dia 30 de abril de 2018, começa a correr para mim um prazo decadencial, por se tratar de bens móveis, de 30 dias, ok? Beleza. A outra exceção, como eu disse, é a venda de animais. Como assim venda de animais? Se eu comprei uma vaca, por exemplo, e ela estava com uma doença que eu não sabia que ela estava com essa doença, é injusto que o prazo comece a contar da tradição, porque eu não consigo, vamos supor que a doença apareça só depois de 30 dias. Poxa, é uma doença vital, e aí? Eu vou ficar assim ao relento? Não, então o legislador trouxe essa exceção, que quando se tratar de venda de animais, o prazo começa a contar não da tradição, mas sim quando você verificar a doença, quando a doença se manifestar. Então, em se tratando de doença de animais e compra de animais, o prazo para entrada de uma ação edilícia começa a contar a partir do dia que você verificou aquela doença, a partir do dia que a doença se manifestou. Então, se a doença se manifestou hoje, a partir de hoje começa a contar o meu prazo decadencial de 30 dias para se tratar de bens móveis. Bom, então esses foram as duas exceções à contagem, ao termo ACOA, o início da contagem do prazo decadencial. E aí, com essas duas exceções, a gente consegue analisar os parágrafos 1º e 2º do artigo 445. Eu vou fazer a leitura para vocês do parágrafo 1º do artigo 445, tá? Ele fala assim: quando o vício, por sua natureza, não puder ser só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência até o prazo máximo de 180 dias, em se tratando de bens móveis e de 1 ano para bens imóveis. Então o que ele fala é o seguinte: olha, sabe aquela regra de que começa a contar o prazo a partir da tradição? Então, em se tratando de vício, em se tratando de vício que vai ser conhecido mais tarde, de vícios que vão demorar a se manifestar, por exemplo, uma doença no animal é um vício que pode demorar a se manifestar. Então, se tratando de um vício que vai demorar para se manifestar, um vício lento, né, que demora para se manifestar, o prazo não vai contar da tradição, mas sim do momento em que você tomar ciência daquele vício. Então, no momento que eu tomei ciência da doença do meu animal, começa a correr para mim o prazo decadencial para o ingresso da ação edilícia, ok? É isso que o parágrafo 1º do artigo 445 diz pra gente. Ele diz ainda que quando se tratar de vício que demora a se manifestar, o prazo vai começar a contar do dia que você tomou ciência do vício, do defeito oculto, e o prazo vai ser diferente para os bens móveis. Para os bens imóveis continua sendo de 1 ano, mas para os bens móveis não vai ser mais de 30 dias, e sim de 180 dias, ok? Então, se tratar de um vício que por sua natureza vai demorar a se manifestar, como por exemplo doença no animal, não vai começar a contar da tradição, e sim do dia que você
que você tomou ciência que aquele vício existe, que aquele defeito oculto existe, e não vai ser mais de 30 dias em caso de bens imóveis, mas sim de 180 dias. Mas para bens imóveis continua sendo de 1 ano, ok? Porque entendem-se, né? Se entende que 1 ano é ótimo, é perfeito para o bem imóvel. Por que 1 ano é perfeito? Porque você já passou 1 ano, você passou por todas as estações do ano. Então dá pra você ver se tem goteiras no teto, enfim. Porque imagina, se eu dou um prazo pequeno pro bem imóvel e aí durante aquele prazo não chove, eu só vou descobrir que tem goteira se chover, né? Então entende que um prazo de 1 ano é perfeito. Não precisa mais que isso para o bem imóvel, porque em 1 ano você passou por todas as estações, ok? E aí, para encerrar o artigo 445, a gente tem o parágrafo 2º do artigo 445, que diz dos animais. Tratando-se de venda de animais, os prazos de garantia por vícios ocultos, por vícios redibitórios, serão estabelecidos em lei especial ou, na falta de lei especial, vai ser estabelecido pelos usos locais. Aplicando-se o disposto no parágrafo anterior, no parágrafo 1º, se não houver regras disciplinando a matéria. Então, se não tem regra, se não está previsto em regra especial, como não está, o caso dos animais, vai ser respeitado a regra do parágrafo 1º do artigo 445. Ou seja, para animal, o que vai acontecer? O prazo começa a contar não da tradição, mas sim do momento que eu descobri a doença, por exemplo. E eu tenho um prazo de 180 dias e não de 30 dias, ok? Beleza, a gente encerra aqui o artigo 445. Só uma observação que eu tenho que fazer aqui. Se o produto que eu comprei foi trocado, logo de imediato recebi o produto e aí vi um vício e aí foi trocado, o que acontece? Quando o produto é trocado, o prazo começa a contar não da entrega do primeiro, mas sim da entrega do segundo. Então, se eu fui na loja e comprei uma chapinha e eu chegar em casa, eu fui fazer chapinha no meu cabelo pra encontrar com meu namorado, mas a chapinha não esquentou, qual que é a função dela? Esquentar, ela não esquentou. Então, o que eu fiz? Fui lá na loja e troquei ela. O prazo pra entrada, pro ingresso de ação edilícia, não vai começar a contar naquela primeira chapinha que eu comprei, e sim na chapinha que foi trocada depois pela loja, pelo segundo produto que eu recebi, ok? Beleza, encerra aqui o artigo 445, a gente passa para o artigo 446. No artigo 446, o legislador vai tratar pra gente do prazo convencionado, aquele prazo que é colocado de comum acordo no contrato, né? Através de uma cláusula contratual. O que acontece? Com esse prazo convencionado, as partes podem aumentar o prazo para o ingresso de uma ação edilícia. Isso é muito comum em vendas que você vê de produtos aí, sei lá, eu compro um fogão e o contrato vem lá falando, o contrato de compra e venda do fogão, falando que eu tenho um prazo, uma garantia de 5 anos. Essa garantia que trata o contrato é uma extensão do prazo decadencial que trata o artigo 445. Então, essa garantia que a gente sempre ouve falar, né? A garantia de 2 anos, a garantia de 5 anos, é simplesmente uma cláusula contratual que aumenta, que estende o prazo decadencial para ingresso de uma ação edilícia, de que trata o artigo 445 caput, tá? Então as partes elas podem aumentar o prazo que é previsto por lei. Lembrando que este aumento é feito por meio da cláusula chamada de cláusula de garantia, por isso que a gente ouve muito garantia disso, garantia daquilo. E esse prazo, ele não exclui o prazo legal do artigo 445, ele não exclui o prazo do artigo 445, ele só vem complementar, estender aquele prazo, complementar o prazo, ok? Então, é muito comum você comprar veículos e ter lá um prazo de garantia de 2 anos. Então, vamos supor, comprei lá o veículo, prazo de garantia de 2 anos. O veículo é o quê? É um bem imóvel, certo? Então, de acordo com o artigo 445, o bem imóvel tem um prazo decadencial de 30 dias. Mas se eu convencionar no contrato lá, colocar uma cláusula de garantia falando que o prazo vai ser 2 anos, eu vou ter essa extensão do prazo, ok? Então, vou ler o artigo 446 para vocês entenderem aí uma peculiaridade. Artigo 446. Não correrão os prazos do artigo antecedente, não correrão os prazos do 445, na constância, ou seja, quando existir uma cláusula de garantia
de garantia. Mas o adquirente, a pessoa que comprou, deve denunciar, ou seja, deve notificar o alienante no prazo de 30 dias seguintes do seu descobrimento, sob pena de decadência. Então olha que legal, você vai ter uma extensão do prazo, beleza, comprei o veículo lá com prazo de 2 anos. O veículo é o quê? Bem imóvel, então em regra eu teria um prazo de 30 anos, mas foi convencionado uma cláusula de garantia que eu vou ter agora o prazo de 2 anos para reclamar vício redibitório, para entrar por ingresso de uma ação edilícia. Beleza, mas se eu descobrir o vício, vamos supor, um aquecimento no motor, descobrir o vício hoje, a partir de hoje eu tenho 30 dias para ingressar com a ação. Por que 30 dias para ingressar com a... Por que eu tenho esse prazo para ingressar com a ação a partir do dia que eu descobri? Isso é com fundamento no artigo 442 do Código Civil. O que diz o artigo 442 do Código Civil? Que no momento de celebração, no momento de execução e na conclusão do contrato, tem as partes que guardar a probidade, que é a honestidade, e a boa-fé. Então, em todo momento, em todo o processo do contrato, tem que observar a boa-fé e a probidade, a honestidade. Então, se entende que se eu comprei um carro hoje e amanhã descobri que eu venho descobrir que ele tem um vício redibitório e eu não ingressei dentro de 30 dias com uma ação edilícia para reclamar esse vício redibitório, eu vou estar agindo de má fé. Falar, deixa pra lá, não esquento com isso não, depois eu entro com isso. Eu vou estar agindo de má fé. Porque, pô, se atrapalha o funcionamento do bem, é de interesse que eu entre logo com a ação e resolva logo isso, ok? Então, com o fundamento do artigo 442, o artigo 446 limita, diz que nos prazos convencionados, você vai ter um aumento no prazo, beleza, mas você vai ter que acionar, que entrar com a ação reclamando vícios redibitórios até 30 dias depois do dia que você conheceu o vício, que você descobriu que aquele vício, que aquele defeito oculto existe, ok? Beleza. E aí a gente encerra aí o artigo 446, a gente encerra os prazos de vícios redibitórios. Para encerrar o vídeo, eu vou trazer para vocês as hipóteses aonde não cabe ações edilícias e o tratamento do vício redibitório no Código de Defesa do Consumidor. Então vamos lá. Deixa eu só dar uma respirada aqui que eu tô falando muito rápido. Vamos lá. Hipóteses aonde não cabe as ações edilícias. Eu vou tratar para vocês de 3 hipóteses onde não cabe ações edilícias, tá? A primeira hipótese é nas coisas vendidas conjuntamente. Quando eu compro as coisas vendidas conjuntamente, não cabe ação edilícia. Por quê? Isso está no artigo 503 do Código Civil. O artigo 503 vem com a seguinte redação. Nas coisas vendidas conjuntamente, o defeito oculto não autoriza a rejeição de todas as coisas. Então não cabe ação edilícia porque eu não posso rejeitar todas as coisas que eu comprei conjuntamente. Como assim? Comprei lá um kit que vem com uma chapinha e um secador de cabelo. Vamos supor que comprei junto o kit, uma chapinha e um secador de cabelo. Beleza. Mas o secador de cabelo chega em casa, ele tá funcionando perfeitamente, consigo secar meu cabelo perfeitamente. Beleza. Mas a chapinha tá com um defeito oculto. Eu não vou poder reclamar da loja, pedir a devolução do meu dinheiro por todos os produtos. Eu não posso rejeitar os dois sendo por vício, né? Sendo que um só está eivado de vício. O que vai acontecer então? Só vou poder pedir a devolução do preço referente à chapinha, não ao secador de cabelo, ok? Beleza. Mas tem uma exceção aí. Se tratar de produtos de uso interdependente, ou seja, produtos que formam um todo inseparável, produtos que eu não consigo usar sozinho, não consigo usar separado, aí nesse caso vai caber sim, nesse caso eu vou poder sim rejeitar eles e ambos, né, e pedir a devolução do dinheiro. Como assim? Exemplo, comprei um par de sapato. Comprei um par de sapato. Par de sapato é um conjunto, uma coisa que eu compro conjuntamente, uma venda conjunta, porque eu levo ali 2 sapatos juntos, beleza. Mas o par de sapato é uma coisa que eu não consigo usar separadamente. Eu uso os dois, eu não uso nenhum, né? Não tem como eu sair aí com um pé descalço e outro com um sapato, não tem como. Então vamos supor, comprei um par de sapato, chegou em casa e descubro que o par do sapato do pé esquerdo tá com vício redibitório, com defeito oculto. Eu
que vai acontecer? Tem como eu usar só o pé direito? Óbvio que não. Então, como é uma coisa inseparável, uma coisa que eu só consigo usar junta, eu vou poder sim rejeitar. Olha, eu não quero esse par de sapato, quero a devolução do meu dinheiro. Beleza? É isso. Então, nas vendas conjuntas não cabe ação redilícia, salvo se for produtos que formam um todo, inseparável. Que aí nesse caso, por exemplo, no caso do par de sapatos, o alienante, o vendedor alienante vai responder integralmente pelo vício, ok? A segunda hipótese é o inadimplemento contratual, tá? O que é um inadimplemento contratual? Por exemplo, fui na loja e comprei um sofá, mas o alienante me entregou, o vendedor me entregou uma cadeira e não um sofá. Poxa, se no contrato tá falando que eu comprei um sofá e chegou na minha casa uma cadeira ao invés de um sofá, foi cumprido o contrato? Óbvio que não. Tenho aí, tô em frente aí a um inadimplemento do contrato, um descumprimento do contrato. O contrato não foi cumprido. Se eu comprei um sofá, eu quero um sofá, não quero uma cadeira. Então o contrato não foi cumprido, inadimplemento do contrato. E não cabe ação edilícia no inadimplemento contratual, no inadimplemento do contrato. Por quê? Porque o inadimplemento do contrato, ele não é um vício redibitório. O vício, qual que é a diferença? No vício redibitório, o contrato foi cumprido. Eu comprei uma chapinha, chegou em casa a minha chapinha lá. Chegou em casa a minha chapinha. Só que ela chegou com um defeito. Então o que acontece? O contrato foi cumprido? Foi cumprido, mas não foi cumprido com perfeição. Foi cumprido de forma imperfeita. Foi cumprido eivado com vício, foi cumprido de forma imperfeita. Então essa é a diferença. Inadimplemento contratual, comprei um sofá, chegou uma cadeira, foi cumprido? Não foi cumprido. Chegou um objeto diverso do que eu pedi e não foi cumprido. Agora, no vício redibitório, o contrato foi cumprido, só que foi cumprido de forma imperfeita. Comprei uma chapinha, a chapinha chegou, mas chegou com defeito. Foi cumprido de forma imperfeita. Essa é a diferença, por isso que não cabe ação edilícia no inadimplemento contratual. As pessoas confundem, às vezes, inadimplemento contratual com o vício redibitório, porque ambos levam a resolução podem levar a resolução, né, do contrato. A resolver o contrato, beleza. Porque se eu comprei a chapinha, tá com defeito oculto, e eu escolho fazer uso da ação redibitória, eu vou resolver o contrato. Beleza, mas a diferença, como eu disse, no inadimplemento do contrato, o contrato não foi cumprido. No vício redibitório, o contrato foi cumprido, só que foi cumprido de forma imperfeita. Então, eu não posso colocar os dois em par de igualdade. O inadimplemento contratual é diferente de vício redibitório, portanto, não cabe ação edilícia no inadimplemento contratual. Só cabe ação edilícia nos vícios redibitórios, ok? Beleza. Isso tá no artigo 389, tá, gente? Você lê lá o artigo 389 do Código Civil, ele vai falar pra gente que não cumprida a obrigação, ou seja, se houve inadimplemento contratual, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo os índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários do advogado. Ou seja, fui na loja, comprei o sofá, mas não chegou em casa um sofá pra mim, chegou uma cadeira. O que acontece? O contrato foi cumprido? Não, então não houve o cumprimento do contrato, houve um inadimplemento do contrato. O que vai acontecer? O vendedor vai ter que responder por perdas e danos, vai ter que devolver meu dinheiro com juros e atualização monetária, e de acordo com os índices oficiais regularmente estabelecidos, e vai ter que devolver também e vai ter que dar também os honorários, pagar também os honorários do meu advogado, ok? Beleza. Terceira e última hipótese aí, onde não cabe a ação edilícia, é no erro quanto às qualidades essenciais do objeto. Nem vou falar muito disso, porque eu falei isso no primeiro vídeo, no vídeo parte 1 do vício redibitórios, né? Que eu falei lá a diferença de erro e vício redibitório. O erro quanto à qualidade essencial do objeto é uma espécie de erro. O que é o erro? É um vício de consentimento. Que a gente estudou na parte geral em relações jurídicas, na parte geral do direito civil, a gente viu que erro é um vício do consentimento, né? O erro, ele subsiste aonde? Ele está onde? No sujeito, ele é de natureza subjetiva, subjetivista, tá aqui, ó, no meu psicológico. Eu errei, eu fui numa joalheria, comprei um relógio porque eu achei que aquele relógio era de ouro. Chegou em casa e descobri que o relógio não era de ouro nada. Houve o que? Um erro.
Tem um vício redibitório aí, gente? Não, não tem vício redibitório nenhum. Não tem defeito oculto aí. Foi um erro meu. Eu que achei que estava comprando um relógio de ouro, quando na verdade não estava comprando um relógio de ouro. Essa é a diferença. No erro, eu acho uma coisa que não é verdade. O erro está aqui, ó, na minha cabeça. É subjetivo, está com o agente, está com o sujeito, com a parte do contrato. Já o vício redibitório está na coisa, está no objeto. Se eu fui na joalheria e comprei um relógio onde as engrenagens não estavam funcionando direito, o relógio está com defeito. Não foi eu que me enganei, não. O relógio está com defeito. Essa é a diferença. Por isso que não cabe ação edilícia nos erros quanto à qualidade do objeto. Porque no erro quanto à qualidade do objeto não está se tratando de um defeito oculto. Está se tratando de um engano por parte de quem comprou. De um engano por parte do sujeito, de natureza subjetivista. Então, a diferença é que erro, natureza subjetivista, está aqui no agente, tá no agente. Vício redibitório, natureza objetivista, tá no objeto. O vício tá aqui, ó, no objeto que eu comprei. É objetivista, ok? É objetivo. E outra diferença, como eu disse no vídeo anterior, que no erro não cabe uma ação edilícia e sim uma ação anulatória, né? Anular aí o negócio, pode ver, anular aí o negócio jurídico. Diferente do que acontece no vício redibitório, que eu tenho o ingresso da ação edilícia, ação redibitória e ação contimíneres. Beleza? Beleza, então a gente fechou aqui as hipóteses onde não cabe ação edilícia. Só que o Carlos Roberto Gonçalves, ao tratar aí das hipóteses onde não cabe ações edilícias, ele traz pra gente a coisa vendida em asta pública. O que é a coisa vendida em asta pública? É aquela venda judicial forçada, né? Uma venda forçada judicial, feita ali pelo judiciário. Beleza. Mas por que ele traz como coisa vendida em asta pública junto às hipóteses onde não cabe ações edilícias? Porque no antigo Código Civil, no Código Civil de 1916, a gente tinha o artigo 1106 que falava, o artigo 1106 que falava que nas vendas de bem em asta pública, nas vendas forçadas judiciais, nas vendas de bem em asta pública, não cabem as ações edilícias. Ele falava que não cabia ação edilícia em bens vendidos em asta pública. Mas isso foi antes, foi no Código de 1916. O atual Código Civil de 2002 não recepcionou essa regra. Se não recepcionou essa regra, a gente entende que cabe sim ação edilícia nas vendas de bens em asta pública, ok? Então você pode sim reclamar o vício redibitório em um bem que você comprou em asta pública, em uma venda judicial, ok? Beleza. Então, para encerrar o vídeo, eu vou falar rapidinho, em poucas palavras, como é disciplinado no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor, no CDC, os vícios redibitórios. Tem algumas diferenças, importante não confundir, tá? O CDC, o Código de Defesa do Consumidor, ao tratar dos vícios redibitórios, ele não se limita nas ações edilícias. O que são as ações edilícias? Se comporta em ação redibitória, que eu falo assim, não quero a coisa, devolve meu dinheiro, e ação contimíneres, que eu falo, vou ficar com a coisa, mas abate o preço aí, o vício, o defeito. Beleza, mas o CDC, ele não se restringe a isso, ele não se limita às ações edilícias. O CDC vai dizer que se você comprou uma coisa que tem uma coisa que tem um defeito oculto, que tem um vício redibitório, você pode fazer uso das ações edilícias, ou seja, ação redibitória, rejeitar a coisa, ou ficar com a coisa, ação contimíneres, e pedir abatimento do preço, ou você pode ainda exigir uma coisa idêntica. Comprei uma chapinha, a chapinha tava com defeito oculto, com vício redibitório, e eu falo pra loja, quero outra igualzinha a essa que eu comprei, só que esteja funcionando perfeitamente. E aí a loja vai ter que me mandar outra, ok? Beleza, primeira diferença é isso aí. O CDC, o Código de Defesa do Consumidor, traz pra gente mais uma hipótese, uma terceira hipótese aí pra resolver esse problema do vício redibitório, que é eu pedir um produto idêntico ao que eu tinha comprado, só que esteja em perfeitas condições de uso. E pode pedir também junto, se eu peço o abatimento se eu pedir a devolução do dinheiro, a loja vai ter que me dar também
perdas e danos, indenizar perdas e danos, ok? E outra diferença é que a gente viu que no Código Civil, a contagem começa a contar a partir, em regra, né, que a gente viu as exceções, mas a regra começa a contar a partir da tradição. No Código de Defesa do Consumidor, no CDC, não começa a contar a partir da tradição, e sim a partir do dia que eu verifiquei, que eu tomei conhecimento do vício. Então eu comprei chapinha numa loja X, só vai começar a contar pra mim o prazo pra ação a partir do dia que eu verificar, que eu tomar conhecimento do vício que tá existente nela, um defeito oculto existente nessa chapinha, ok? Beleza. Outra diferença é que, como eu disse, a contagem de prazo, ela não começa a contar a partir da tradição, e sim a partir, no CDC, no Código de Defesa do Consumidor, começa a contar a contagem de prazo a partir do dia que eu verifiquei, que eu tomei ciência daquele defeito. E aí, a partir desse dia, nasce para o fornecedor um prazo de 30 dias para resolver meu problema. Então, acionei a loja X falando que tinha um defeito oculto, um vício redibitório na minha chapinha, e eu quero um produto igual, idêntico. Eles vão ter 30 dias para me mandar um produto idêntico, ok? Lembrando que esse prazo para o fornecedor de 30 dias é um prazo que pode ser alterado por convenção, por cláusula no contrato de comum acordo. Então a gente pode, no contrato lá da compra da chapinha, da devolução lá da chapinha, estipular que o fornecedor vai ter um prazo não de 30 dias, mas sim de 7 dias. Eu posso diminuir no mínimo a 7 dias, ou eu posso aumentar no máximo de 180 dias, tá? Então, a partir do momento, descobrir o vício, notifica o vício pro fornecedor, o fornecedor vai ter um prazo de regra de 30 dias, mas esse prazo pode ser diminuído ao mínimo de 7 e aumentado ao máximo de 180 dias, ok? Beleza, então a gente encerra aqui por hoje. Agora, né, esse vídeo de vícios redibitórios parte 2, beleza? E aí a gente continua aí, acho que o próximo vídeo eu devo tratar da evicção, pra gente tratar da evicção, depois tratar da extinção do contrato e ir pra parte especial do contrato, tá bom? Então a gente fica por aqui. Este vídeo, espero ter ajudado. Os comentários estão aqui para quem tiver dúvida poder perguntar ou mesmo complementar algum conhecimento, alguma coisa. A gente tá aqui para essa troca de informações mesmo. Então espero ter sido útil este vídeo. Qualquer coisa eu vou deixar meu e-mail aqui, vocês podem estar entrando em contato, troca de material, enfim, que a gente puder estar ajudando aí um ao outro, é para isso que serve este canal, não é mesmo? Então um beijo e até o próximo vídeo.